Bom dia, boa tarde, boa noite a você que se encontra mais uma vez aqui comigo no nosso curso de Matemática para Concursos. No último vídeo nós falamos sobre proporcionalidade, tá ok? E na aula de hoje, regra de 3 simples direta, tá ok? Existem dois tipos de regras de 3 simples, a direta e a inversa, tá bom? Nós vamos trabalhar na aula de hoje a direta. Dá uma ideia de proporção, tá bom, pessoal? Então, mas não dá para confundir com proporcionalidade não. É bem de boa isso daqui. Vamos lá, uma receita para fazer 35 bolachas utiliza 225 gramas de açúcar. Ok? Então uma pessoa ela produz aí 35 bolachas utilizando 225 gramas de açúcar. Mantendo-se as mesmas proporções da receita, a quantidade de açúcar necessária para fazer 224 bolachas. Então, o que está perguntando? A pessoa existe uma proporção aí. A pessoa já pegou um jeito de produzir bolachas. Ela utiliza 225 gramas de açúcar e consegue, com essa quantidade aqui, com esta quantidade, produzir 35 bolachas. Beleza. Mantendo-se essa mesma proporção, se ela aumentar o número de bolachas de 35 para 224, quantos gramas de açúcar ela vai utilizar? Tá bom? Então, nesse caso aqui, já deixei preparado aqui, ó. Você vai montar uma tabelinha. Uma tabelinha não, mas vai fazer uma espécie não chega nem a ser uma planilha, mas monta duas colunas aqui, em que a primeira tem ambas as colunas elas têm unidades, tá? Não vou falar unidade de medida, porque aqui no caso é unidade de peso, mas aqui nesse caso é quantidade. Então você monta como se você estivesse assim definindo. Pô, tem questões que falam de homens, produção, hora, tempo, dia, grama, velocidade. Então não importa, o que interessa para a gente aqui nesse caso é você saber montar esse esqueminha, tá bom? Por exemplo, 35 aqui, ó, 35 unidades de bolacha, eu consigo fazer essa quantidade utilizando 225 gramas de açúcar, beleza? Aí, nessa mesma proporção, eu quero saber se eu aumentar para 224 unidades de bolacha, quantos gramas eu vou ter que gastar aí para produzir essa quantidade toda. Você percebe que se eu estou aumentando aqui, né? Estou aumentando a quantidade de bolacha. Se eu aumento a quantidade de bolacha, eu reduzo a quantidade de açúcar ou eu aumento a quantidade de açúcar? Eu aumento. Ótimo, raciocínio perfeito. Se você aumenta a quantidade de bolacha, você vai aumentar a quantidade de açúcar. Quando essas duas setas estiverem para baixo, no mesmo sentido, na mesma proporção, isso aí é algo diretamente proporcional. Então você não precisa fazer nada nesse caso. Só multiplicar cruzado. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Beleza? 35 vezes a variável, que eu quero descobrir, 35 vezes x, ok? E 225 vezes 224. Eu já fiz aqui, dá 5.400, vamos fazer em casa, porque se eu fizer aqui no mouse vai demorar muito. Escrevendo aqui, dá 5.400. Beleza? A ideia de uma expressãozinha que tem uma variável é determiná-la. Então, para determinar essa expressãozinha aqui que tem uma variável apenas, eu isolo ela de forma a pegar tudo que está atrapalhando, que está trabalhando junto com ela, eu jogo para o outro lado de forma a isolá-la. Então, o 35 está me atrapalhando. E o 35 está multiplicando essa variável. Quando passa para o outro lado da igualdade, inverte-se a propriedade matemática e vai passar a ser o quê? Um quociente. O denominador da minha fração que vai ser formada. Tá bom? Já cai aqui para baixo. Vamos lá. 35. 50.400 dividido para 35. Isso aí vai me resultar em 1.440, tá ok? Então, o valor do x são 1.440. X está em qual coluna? De unidade ou de grama? Ah, professor, de unidade. De grama, perdão. Então, o que vocês acabaram de determinar foi 1.440 gramas de açúcar, porque está na coluna de gramas. Então, vocês conseguem visualizar que eu aumentei aqui, realmente, de fato, eu aumentei a quantidade de açúcar. Para 35 bolachas, eu utilizo 225 gramas de açúcar. Para 224 bolachas, eu estou aumentando, eu vou também aumentar a quantidade de açúcar, 1.440. Beleza? Quando as duas setas estão para baixo,
proporcionalidade, perdão, regra de 3 simples direta, ok? A ideia é algo diretamente proporcional, tá bom, pessoal? Então, nesse caso aqui, não tem gabarito, não tem alternativa aqui em grama. Você vai precisar saber converter isso daí para quilograma. É fácil. Olha como que a gente, intuitivamente, nós sabemos. Você vai no supermercado, compra meio quilo de café. É um potinho, é um saquinhozinho com 500 gramas de café. Isso é meio quilo. 500 é metade de alguma coisa, de 1 quilo. Então, se eu dobro aquela metade para chegar no 1 inteiro, eu chego em 1000 gramas. Eu verifico que 1000 gramas são 1 quilo. Ou melhor, é 1 quilo. Tá bom? 1000 gramas é igual a 1 quilo. Então, basta pegar aquele resultado ali e dividir por 1000. Se eu andar 3 vezes com a vírgula para cá, 1000 tem 3 zeros. Eu ando com a vírgula 3 vezes para cá, eu transformo isso aqui em 1,440. Sendo que na matemática, o último zero eu não preciso evidenciá-lo. Eu posso deixar assim a minha resposta. Ou com o zero, tá bom? Então, mas nesse caso aqui, eu acho que ali não tem o zero. 1.440 gramas equivale a 1,44 quilogramas. 1,44 quilogramas, ok? Então, alternativa C. Deixa eu marcar aqui para vocês visualizarem. Alternativa C. A número 2 é a mesma coisa, tá bom? Aqui a gente já vai entrar logo mais na regra de 3 simples inversa. Não muda, o raciocínio é basicamente o mesmo. A própria questão ela vai te dar margem, ou quando não te dá margem, você na verificação do seu quase que algoritmo que você vai montar aqui, você vai verificar que quando você aumenta uma coisa, a outra coisa diminui. A outra coluna ela diminui. Isso dá a ideia de inversão. Aí isso que é uma regra de 3 simples inversa, beleza? Não tem muito mistério. Se tivesse mistério, se tivesse complexidade, eu falaria. É algo muito simples de se solucionar. Vamos fazer a leitura. Por enquanto, a gente não está na inversa. Estamos na direta. Mas na prova não vai ter isso aqui não, tá? Não vai falar não. Você que vai ter que extrair essa informação daqui para poder fazer o cálculo. E se fazer o cálculo direto em uma regra de 3 simples inversa, erra a questão todinha. Número 2, questão da Sabesp, a companhia de sistema de abastecimento de água e esgoto lá do estado de São Paulo. A propaganda de uma tinta, de 2014, tá, essa questão. A propaganda de uma tinta para paredes anuncia que uma lata de tinta de 3,6 litros de tinta é suficiente para fazer a pintura de uma superfície de 120 metros quadrados. Então, com 3,6 litros de tinta, eu consigo pintar 120 metros quadrados. Supondo, verdadeira informação da propaganda, a quantidade de tinta em litros para se fazer uma pintura de uma parede de 50 metros quadrados, ou melhor, de uma área, né? Que para fazer a pintura de 50 metros quadrados de uma parede, alguma coisa, sei lá. Eu vou utilizar tantos litros de tinta. Qual é essa resposta? Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Então a gente vê a ideia também aqui de proporção, tá bom? Mantendo-se a mesma proporção. 3,6 litros, eu consigo pintar 120 metros quadrados. E quantos litros eu vou utilizar então para pintar menos 50 metros quadrados? Agora, não seria vou ter que apagar isso daqui, não seria unidade, né? Seria litro, tá bom? Vou pôr aqui L minúsculo. Litros e a outra é metros quadrados. Bom, metros quadrados. Eu utilizo 3,6 litros e consigo pintar uma área ali de 120 metros quadrados. Show de bola. Agora eu quero reduzir. Eu quero pintar, então, só 50 metros quadrados. 50 metros quadrados. Quantos? É metros quadrados? Já, né? Metros quadrados. Quantos litros eu vou utilizar? Pessoal, se eu diminuir a minha área, eu vou gastar mais tinta ou menos tinta? Eu vou gastar menos tinta, não vou? Se eu diminuo a minha área, eu vou também diminuir a minha quantidade de tinta. Vocês verificam que a seta está para baixo. Eu diminuí aqui, aqui também diminui. Isso aí é algo, dá a ideia de uma proporcionalidade direta, não inversa. Tá bom? É algo diretamente proporcional. Então, nesse caso, é só multiplicar direto sem nenhum problema. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Multiplica em x, cruzado.
120 vezes x, 120x, ok? 50 vezes 3,6, esse zero do 50 vai fazer com que a vírgula do 3,6 ande para a direita, vai se transformar em 36. 36 vezes 5, tá bom? 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 8, 18. 180, tá bom? Então, nesse caso aqui, deixa eu apagar e colocar mais próximo. 120x igual a 180. Se eu quiser cortar esses zeros aqui, sem nenhum problema. Então, o valor do x é 18 permanece. Eu passei para o outro lado 12, então 12 vem para baixo, tá bom? Se quiser simplificar isso aqui em cima e embaixo por 6, sem nenhum problema. Se eu conseguir dividir, se eu divido isso daqui, 18 por 6, eu tenho como resultado 3, tá bom? Porque 6 vezes 3 igual a 18. 12 dividido para 6 vai dar 2, porque 6 vezes 2 igual a 12. X igual a 3 meios. 3 meios, se você for dividir, tá bom? Vai dar 1,5. Tá ok, pessoal? 1,5 exato. Isso aqui é igual a 1,5. Então, determinamos x. X está em qual coluna? Na de litros ou de metros quadrados? Na de litros. Eu sempre confundo, né? Todo vídeo eu estou falando o contrário. Então, vamos lá. Está na coluna de litros, professor. Então, o que a gente determinou foi 1,5 litros. A unidade de medida aqui é litros. Então, com 3,6 litros, eu consigo pintar uma área de 120 metros quadrados. Então, com 1,5 na mesma proporção, para pintar 50 metros quadrados, eu vou utilizar 1,5 litros. Vamos ver como é que está na resposta ali? Letra C, de novo. Ok? Letra C novamente. Agora vamos partir para a regra de 3 simples inversa. Olha como é que é bacana, gente. Uma questãozinha assim. André pensou que realizaria uma tarefa em 20 dias, quando na verdade levou 20 dias a mais para realizar essa mesma tarefa, porque ele trabalhou 3 horas a menos por dia. Se a produtividade de André por hora se manteve sempre a mesma duração, se a produtividade de André por hora se manteve sempre a mesma durante a realização da tarefa, se ela se manteve constante essa produtividade, o número de horas que André dedicou à realização da tarefa. Então vamos lá. André ele levava uma determinada tarefa para fazer em 20 dias, tá bom? Ele trabalhava tantas horas por dia, a questão não fala. Na verdade, a questão está pedindo isso daí. Ele, em tantas horas por dia, ele levava 20 dias para realizar determinada tarefa. Só que em determinado dia, ele levou, em determinado dia, sei lá, um mês, ele verificou que essa mesma tarefa para ser realizada, ele levou 20 dias a mais, ou seja, dobrou. Dobrou, eram 20 dias, ele levou 40, por exemplo, 20 dias a mais. Porque ele trabalhou 3 horas a menos por dia, que a gente não sabe quantas horas ele trabalha por dia, tá bom? A questão pede justamente isso. Quantas horas, afinal, André trabalha por dia? Beleza? Só que não pediu isso, eu estou interpretando do meu jeito. O que foi pedido assim, se a produtividade de André por hora se manteve constante, o número de horas diárias que André dedicou-se para a realização dessa tarefa aí foi igual a... Então, nesse caso aqui, a gente está falando de... Calma aí. De horas, né? Está falando de horas. Horas, sei lá, dia trabalhado. Entendeu? Vou pôr isso aqui. Hora barra H. Entendeu? A hora que ele trabalha, a quantidade de horas que ele trabalha por dia. E dias. Aí eu vou pôr aqui dias mesmo. Opa! Dias, tá bom? Então vamos lá. O André, cara, ele trabalha X horas por dia para fazer uma determinada tarefa. E ele leva 20, olha isso, ele leva 20 dias para poder fazer essa tarefa. Trabalhando X horas por dia. Em um determinado dia, um determinado mês, vamos problematizar. Ele começou a trabalhar 3 horas a menos por dia. É isso que a questão me fala. Olha, ele levou 20 dias a mais porque trabalhou 3 horas a menos por dia. Então,
Ele começou a trabalhar x menos 3, tá bom? Essa quantidade aqui reduzida a 3 horas por dia, é hora-dia. E ele trabalhou 40 dias, 20 dias a mais. Então, são 40 dias. Entenda bem. Nesse caso aqui, pessoal, vamos ter cuidado ao analisar isso daí. O máximo de cuidado possível. Se eu diminuo, aqui eu estou diminuindo, tá? Se eu estou diminuindo a minha quantidade de hora que eu trabalho por dia, está diminuindo o meu... Para ser realizada essa tarefa, vai ser diminuída a quantidade de dia ou vai ser aumentado o número de dias? Imagina que você tenha que produzir, sei lá, você é um bancário e quanto mais você trabalha no banco, mais você consegue ali gerar um... Vamos imaginar que você trabalha a parte de empréstimo e você consiga, se você trabalha muitas horas por dia, você consegue vender muito. Se você trabalha menos hora por dia, você vai vender menos, não vai? Nesse caso aqui, entenda bem, eu diminuí a hora, só que eu levei mais tempo. Isso dá a ideia de algo inversamente proporcional. Não é? Não pense que a seta está em relação ao número, não. A seta está em relação à minha ideia. Eu estou diminuindo a quantidade de horas no dia. Eu trabalho 8 horas por dia. Estou diminuindo a quantidade de hora. Para fazer uma determinada tarefa, eu vou levar mais dias. Essa seta aqui não está também diminuindo. Não está seguindo o mesmo raciocínio daqui. Eu trabalho menos, eu produzo menos. Só que aqui no caso é dias. Os dias eu produzo menos, os dias não estão diminuindo. Os dias estão aumentando, tá bom? Então há algo inverso aí. Então nesse caso, pessoal, é que tem que tomar cuidado. Quando acontece isso, vocês não podem multiplicar isso aqui cruzado. Vocês têm que imaginar que isso daqui são frações, tá bom? E você inverter a coluna que está dando problema. No caso, eu vou inverter essa daqui, ó. Você fazer o inverso mesmo. Numerador vai passar a ser denominador e denominador, numerador. Então, eu repito ali a parte onde está a variável x, tá ok? X menos 3. Eu vou deixar na forma de fração assim. Vou igualar, isso é igual, porque é uma proporção, tá bom? Só que eu vou fazer a inversão agora. Agora que está a mãe ali do Paranauê. Tem que tomar cuidado com isso daqui. Tá ok? Agora eu fiz a inversão. Se quiser cortar esse zero para facilitar o cálculo fica 4 sobre 2. Beleza? Se quiser ainda dividir para 4 dividido para 2 são 2. Melhor ainda. Então vamos lá. Agora vai ser 2. Vou fazer 4 dividido para 2 são 2. Professor, como é que eu vou multiplicar cruzado se não tem nada aqui? Ó? O 2 vai multiplicar o x menos 3. Agora eu posso multiplicar cruzado. Só que, gente, embaixo do 2 tem um 1. Então vai ficar x vezes 1. Isso vai dar x. E 2 vezes x menos 3 é isso aqui. Ó, 2 vezes x menos 3. Cuidado, são dois números. Eu não sei quem é. Você tem que multiplicar fazer uma espécie de distributivo aqui. Multiplicar o 2 vezes x e o 2 vezes menos 3. O x já foi. Ó. X vezes 1, x. Igual 2 vezes x, 2x positivo. Ok? 2 vezes menos 3 dá menos 6. Beleza? Menos 6. Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar esse menos 2 para o outro lado. Ou melhor, o mais 2. Mais 2 eu vou jogar para o outro lado. Vai ficar x menos 2, porque o 2 era positivo. Passei para o outro lado trocando o sinal. Isso é igual a menos 6. Beleza? Deixa eu apagar aqui para ganharmos espaço. Quando eu faço isso daí, eu tenho algo positivo, algo negativo. X menos 2x dá menos x. Beleza? Imagina que eu tenho R$1 e alguém tira de mim R$2 da conta. Imagina lá o banco. Na conta bancária tem R$1. Aí lá você pega R$2. Vai ficar com saldo negativo em R$1. Beleza? Pensa dessa forma. Menos x igual a menos 6. Se quiser multiplicar por menos 1,
facilita, vai ficar x igual a 6. Se não, tá bom? É melhor. Se não quiser multiplicar por menos 1 e for fazer a risca isso daqui, você faz o seguinte. Vamos lá. Você pega esse 1 aqui, ó, que está multiplicando. Entenda bem, é o 1 que está multiplicando. Você vai isolar o x, vai manter o menos 6 aqui, e esse, perdão, esse menos 1, ele não está multiplicando o x, em tese, se fosse o número 2, não estaria atrapalhando? Se fosse menos 2x? Faz a mesma coisa com menos 1, pega isso daqui e joga para o outro lado da igualdade. Vai ficar assim, ó. Opa, vai ficar menos 1. Aí quando faz isso aqui, ó, menos com menos, você verifica que isso aqui vai dar mais. Aí você consegue verificar que isso aqui é igual a x igual a 6, mais 6 positivo. Beleza? Se não quiser multiplicar por menos 1 aqui. Se quiser entender o porquê que o professor manda multiplicar por menos 1. Acontece esse fenômeno aqui. Tá ok? Então x igual a 6, pessoal. Então, vamos fazer um teste? Já descobri uma resposta. A resposta é 6 aqui, letra A. Vamos fazer um teste. Então o camarada trabalha 6 horas por dia. Vamos apagar isso daqui. Ó. Vamos apagar não, vamos deixar ao lado mesmo para visualizar. 6 horas por dia para realizar uma determinada tarefa. Trabalhando 6 horas por dia, ele consegue fazer isso em 20. Tá bom? Ele reduziu, cara, 3 horas do dia dele. Metade do que ele trabalha, ele reduziu. Se ele diminuiu a carga horária dele por dia, em metade, isso implica dizer que ele vai dobrar. Vai acontecer o quê? O dobro de tempo que ele levava para realizar determinada tarefa, ele vai ter que fazer o quê? Dobrar isso daí. Viu que, ó, é como se cortasse, é como se aqui dividisse por 2, tá bom? Olha a ideia de inversão. Eu dividi o meu tempo, que eu trabalhava todo dia 6 horas, dividi por 2, que é menos 3, né? X menos 3, ou seja, 6 horas menos 3, eu trabalho 3 horas por dia. Não é? É como se eu dividisse pela metade. Ó. 6 dividido para 2 dá 3 horas. Se x aqui são 6, 6 menos 3 dá 3. E 6 horas dividido para 2 dá 3. Eu diminui pela metade. Olha a ideia de inversão que bacana que é isso daí. Então aqui no caso, se eu levo 20 dias para realizar determinada tarefa trabalhando 6 horas por dia, se eu dividir o meu tempo ali de trabalho, eu tenho que multiplicar isso aqui por 2. Olha a propriedade inversa aqui, olha a ideia de inversão aparecendo. Entendeu? Então eu dobro isso aqui para chegar no 40. Beleza? Acho que deu para entender, né? Mas vocês estão fazendo um concurso, questões, perdão, de TRT, cara. Tribunal Regional do Trabalho, 16ª Região, 2014. Dificílimo, concurso dificílimo, de matemática. Questão de matemática, mas para um cargo que é muito bem remunerado, tá bom? Qualquer cargo de tribunal, gente, TRT, e são questões complicadíssimas, mas você vê que matemática é bem de boa. Entendeu? Você pega a questão de direito processual civil ou de direito civil de uma questão disso aqui, você se assusta. Então, é coisa complicada, mas matemática é bem de boa. Questão 2. Um certo volume de medicação demora 6 horas para ser ministrado em gotejamento de 12 gotas por minuto. Se o número de gotas por minuto fosse de 18 gotas, o tempo de aplicação desta mesma medicação seria D. Então vamos lá, pessoal. Vamos montar o nosso esqueminha ali. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Gota, né? Ou melhor, tempo, né? Seria... Acho que é tempo em horas, não tá? Horas. Tempo está em horas. E gotas. Vou pôr aqui, ó, gotas por minuto. Eu não sei se é esse daqui a unidade, mas vou pôr G/minuto. Só para poder identificar aqui qual coluna eu tenho que colocar o respectivo dado. Então, vamos lá. O tempo de medicação leva 6 horas num gotejamento de 12 gotas por minuto. 6 horas se for feita um gotejamento de 12 gotas por minuto. Beleza. Se for aumentado o gotejamento para 18 gotas por minuto, qual seria esse tempo aí necessário para terminar o mesmo medicamento? Tá ok? Primeira coisa, se eu
aumento ali, o pessoal de enfermagem, da área da saúde que é fera. Os técnicos, então, são feras nisso aqui, nesses cálculos aí. Cálculo de gotejamento. Então, pessoal, vamos lá. Se eu estou aumentando aqui o meu gotejamento, se eu estou aumentando, neste caso aqui, no nosso exemplo, o tempo ele vai aumentar também. Eu vou levar mais tempo para aplicar um remédio num paciente, para aquele paciente. Ou então esse tempo ele vai ser reduzido. Nesse caso ele vai ser reduzido. Então, se eu aumento o gotejamento, isso daqui diminui. Então, dá a ideia de algo inversamente proporcional. Ok? O meu tempo ele vai se reduzir. Então, tomem cuidado. Nesse caso aqui, eu conservo a coluna que contém a variável. Tá bom? Eu vou conservá-la. Conserve essa daqui com o sinal de igualdade e faça a inversão dessa daqui. No nosso caso, a nossa coluna de gotejamento por minuto. Esta fração aqui, esse quociente, eu vou ter que invertê-lo, ok? Quem é denominador passará a ser numerador e o numerador passará a ser denominador. Se quiser simplificar os dois aqui, ó, por 6, sem problema, tá bom? No caso vai ficar, a nova fração vai passar a ser 3 meios, bom? Em cima e embaixo eu tenho que dividir pelo mesmo número. Eu escolhi dividir por 6, tá bom? Fazer uma simplificação por 6. Então 6 vezes 3 dá o 18. E 6 vezes 2 dá o 12. Então 18 sobre 12 avos aqui é a mesma coisa que 3 meios. Beleza? Então vou pôr aqui, ó, é igual a 3 meios. Beleza? Agora multiplica cruzado sem nenhum problema porque eu já fiz a inversão. 6 vezes 2, 12. Tá bom? 3 vezes x, 3x. A ideia é isolar o x, então vou passar o que está me atrapalhando para o outro lado. Lembrando que tudo que passa do outro lado da igualdade, para o outro lado da igualdade, inverte essa propriedade matemática ali que se está trabalhando. 12 dividido para 3, x igual a 4, pessoal. Então, 4 o quê? Está na coluna de horas, 4 horas. Então, se eu aumento o meu gotejamento, eu reduzo o meu tempo. Aula de hoje, finalizamos com essa questãozinha aí, que é a alternativa B, ok? A resposta aqui é B. Então, a aula de hoje termina por aqui, ficamos por aqui. E no próximo vídeo, a gente vai falar de um tema bem gostoso, bem interessante. Tá bom? Vocês vão se amarrar no próximo vídeo. Até lá, um abraço. Valeu!